Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade às nossas reflexões a respeito da lei de introdução e hoje nós vamos falar a respeito do princípio da continuidade das normas, estampado no artigo 2º caput da lei de introdução. Antes de iniciarmos a nossa conversa, pessoal, quero fazer um parênteses muito rápido em relação à nossa metodologia. Como vocês podem perceber, eu optei por fazer vídeos relativamente curtos, com no máximo 15 minutos de duração, ainda que para isso eu tenha que dividir a análise de um mesmo artigo em 2 ou 3 encontros. Obviamente que eu faço isso de uma forma que não quebre o nosso raciocínio. Inclusive é comum nós estudarmos em um mesmo artigo diversos institutos de uma forma separada, tudo com o intuito de facilitar a compreensão sem nos tornarmos cansativo. Por exemplo, no próprio artigo 2º, nós vamos fazer em aulas separadas a análise das espécies de revogação e num outro encontro vamos falar a respeito da repristinação. E por que eu estou trabalhando dessa forma? Para otimizar o tempo de vocês. Então, na eventualidade de você dominar as espécies de revogação, você já pode assistir direto à aula a respeito de repristinação. Agora, obviamente, se a proposta de vocês é revisar todo o conteúdo da lei de introdução, você também vai ter essa possibilidade. Basta ir na nossa playlist e assistir às aulas na sequência. Tudo vai depender da sua disponibilidade de tempo e da sua disposição. Então, feito esse esclarecimento, pessoal, vamos agora analisar o artigo 2º caput da lei de introdução. O artigo 2º da lei de introdução, ele vai trabalhar a respeito do término da produção de efeitos da norma. Então observem que no artigo 1º, o legislador regulamentou a questão do início da produção de efeitos da norma, qual é o marco inicial para que a norma possa produzir efeitos. Já no artigo 2º, o legislador trabalhou o término da produção de efeitos da norma. E eu costumo dizer que no artigo 2º, caput, o legislador trabalhou com duas premissas. Uma premissa que eu chamo de principal ou geral e uma premissa excepcional. Então, vejamos. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Qual que é a regra estampada no artigo 2º caput? A regra é de que, a princípio, as leis irão vigorar por prazo indeterminado, até que no futuro, seja daqui a anos, décadas ou até mesmo século, se o legislador entender necessário, por intermédio de uma outra lei, venha a suprimir a produção de efeitos da respectiva norma. Então observem que no artigo 2º caput, nós temos uma regra. Qual a regra? A lei tem caráter permanente. Por isso a expressão princípio da continuidade ou permanência. Então aqui, como podemos ver aqui no nosso pequeno fluxograma, normas a princípio, em regra, elas iniciam a sua produção de vigor por um período indeterminado e só deixarão de produzir efeitos se no futuro uma nova lei, tá? Então, somente lei revoga, modifica, atualiza uma lei até então em vigor, até então vigente. Então, podemos dar como exemplo de leis permanentes os nossos códigos, tá? Então, os nossos códigos civil, penal, de processo civil, de processo penal, são todos exemplos de leis permanentes. Por quê? Quando eles foram publicados, a respectiva norma não mencionou uma data de validade, uma data limite. Muito pelo contrário, eles irão se aplicar na regra da continuidade ou permanência. Vão produzir efeitos por um prazo indeterminado. Então observem, por exemplo, o nosso Código Penal, ele é de 1940 e até hoje a parte especial, a essência dela é a mesma. Então aí, quase 80 anos produzindo efeito. Agora observem, é óbvio que essa produção contínua, indeterminada de efeitos,
pode gerar algumas consequências no mundo fático, não no mundo formal. No mundo formal, apenas lei revoga lei. Como regra é isso, a não ser que estejamos falando da hipótese excepcional das leis temporárias, como veremos na sequência. Mas observem, uma lei permanente, em razão do seu longo período de produção de efeitos, pode ser que com o passar do tempo, o seu caráter mandamental, a razão da sua existência, ela possa ficar em descompasso com o mundo real. E esse descompasso, ele pode gerar alguns fenômenos que a doutrina, os professores, os estudiosos da área, eles identificam como costume negativo, desuso ou caducidade. Vejamos, costume negativo. Costume negativo, basicamente, é uma prática reiterada pela sociedade com crença na impunidade. Então a população pratica a conduta de forma reiterada com a ciência equivocada de que nada vai acontecer com eles, com a crença na impunidade. Podemos dar como exemplo a boca de urna na época de eleição, avançar no sinal vermelho de madrugada. Quantas pessoas, por N razões, por N justificativas que elas creem que seriam legítimas para passar no sinal vermelho de madrugada e, consequentemente, não gerar qualquer tipo de sanção. Enfim, boca de urna, avançar no sinal vermelho de madrugada são exemplos de costume negativo. E o costume negativo, ele gera uma redução da efetividade da norma. Isso é inevitável, pessoal. Em que pese o caráter mandamental da norma caminhar num sentido, o costume negativo faz com que a comunidade caminhe em outro, reduz a efetividade da norma. Mas o costume negativo, por si só, não é recurso legítimo para a revogação da norma. Só lei revoga lei. Da mesma forma, o desuso. O que seria o desuso de uma forma bem simples? Seria a ineficácia subjetiva da norma. O que é ineficácia subjetiva? O sujeito, o destinatário da norma, não se vale mais da mesma. Então podemos dar como exemplo o Código Penal. Ele é de 1940, ele está vigorando até hoje. A parte geral foi modificada, mas a parte especial, a essência dela, está produzindo efeitos até hoje. Pois bem, o Código Penal lá em 1940, ele fazia a previsão do crime de adultério. Então o cônjuge que fosse traído, ele poderia manejar uma ação penal privada para buscar a punição do cônjuge que praticou o adultério. Então o adultério era crime. O que aconteceu? Ali na década de 90, no início dos anos 2000, o destinatário da norma não se valia mais dela. Praticamente ninguém mais se valia dessa ação penal privada para buscar que a pessoa que praticou o adultério fosse punida. Enfim, o destinatário da norma deixou de utilizar a normativa legal. Então, esse artigo caiu em desuso. Observem que o desuso por si só não é suficiente para revogar a norma. Mas não podemos deixar de lado que o desuso, a caducidade, eles podem servir de reflexão para que o legislador atualize ou revogue a norma. Tanto é que, no caso do crime de adultério, o legislador agiu dessa forma. E em 2005, o legislador revogou o crime de adultério. Mas observem que foi uma lei. Só lei revoga lei. E por fim, essa durabilidade, essa permanência da norma indeterminada, ela pode gerar também o fenômeno da caducidade. Basicamente, caducidade seria a ineficácia objetiva da norma. O que seria ineficácia objetiva? Um fato, um acontecimento posterior acabou fazendo com que a norma perdesse objeto. Então, por exemplo, eventuais normas locais ou federais que protegessem, por exemplo, a arara azul, tubarão lagarto, são animais que foram extintos. Então, um fato posterior à norma
fez com que ela perdesse o objeto, a sua finalidade. A isso denomina-se caducidade. Da mesma forma, a caducidade por si só não tem força de revogar a norma, mas também serve de reflexão, de um indicativo de que esta norma que está vigorando para o prazo indeterminado é um indicativo de que ela precisa ser alterada, atualizada, revogada, a depender do caso concreto. Então eram essas as considerações em relação à lei permanente. No que tange à segunda premissa tratada no artigo 2º caput da lei de introdução, nós temos as leis de vigência temporária, que nada mais são as leis que já trazem no seu próprio texto o tempo de duração da respectiva norma, ou seja, elas trazem no seu bojo uma cláusula de autorrevogação. E nesse sentido, a doutrina identifica que nós temos duas espécies de leis de vigência temporária. Nós temos as leis temporárias propriamente ditas, ou, conforme alguns doutrinadores, aquelas leis de vigência temporária expressas. Por que lei temporária expressa? Porque ela já traz um prazo de validade pré-estipulado, ela já traz um termo preciso no qual a lei deixará de produzir efeitos. Um exemplo muito simples, uma lei que a própria norma, ao ser publicada, ela expressa que ela produzirá efeitos, ela terá vigor do dia 1º de abril a 31 de maio de 2020. Ponto. Ideia muito simples. Podemos dar como exemplo aqui a lei orçamentária anual. Então os entes federativos, eles têm todo ano, eles elaboram tanto a lei orçamentária anual, que produzirá efeito no respectivo exercício financeiro. Então, por exemplo, a lei 17.244 de 2020 do Estado de São Paulo. Essa lei ela vai regulamentar o orçamento que vai ser arrecadado e utilizado no Estado no exercício de 2020. Então ela já tem um período de validade que vai até 31 de dezembro de 2020. Um outro exemplo agora recente, em razão do Covid-19, é o Decreto Estadual de São Paulo 64.481. O que diz esse decreto? Esse decreto ele vai regulamentar quais estabelecimentos poderão funcionar, quais deverão ser fechados, enfim, ele estabelece restrições em razão do surto da Covid-19. E esse decreto ele foi expresso, que ele tem validade de 24 de março a 7 de abril. Então observem que nesse caso nós temos uma lei temporária propriamente dita. O prazo pelo qual a norma poderá produzir efeitos está expresso com precisão. Agora olhem que interessante, o governador ele poderia ter se utilizado da outra espécie de lei de vigência temporária, qual seja, o governador poderia ter se utilizado da lei excepcional. E nesse caso, a cláusula de autorrevogação, ela não está presa a uma data, mas sim a uma circunstância, a um fato, a um evento. Então as leis excepcionais, elas são circunstanciais. O fim da vigência da norma, ele é tácito, ele é implícito. Por quê? Porque a norma, ela vigora durante uma situação específica. Então, traduzindo, o que o governador poderia ter feito ao invés de trazer uma data específica para que o decreto produzisse efeito? O governador, para não ter que a todo instante ficar editando novos decretos, ele poderia simplesmente fazer um decreto mencionando que as medidas restritivas elas irão perdurar enquanto durar o surto de Covid-19. Então observem que esse decreto ele teria uma cláusula de autorrevogação, mas condicionada a um fato, a uma circunstância. Qual? O fim do surto de Covid-19. Fato é que, com a ocorrência, com a decretação do fim do surto, automaticamente esse decreto deixaria de produzir efeitos. Então são essas duas modalidades de leis de vigência temporária que a doutrina comenta.
E na próxima aula, pessoal, eu vou conversar com vocês a respeito da diferença de vigência e vigor. E também irei aproveitar para falar a respeito da diferença de vigência, vigor e validade. Aqui, pessoal, eu decidi deixar para o próximo encontro a diferença de vigência e vigor para seguir a nossa metodologia, para evitar que o vídeo fique muito extenso, tá? Mas ressalto que isso não tem prejuízo, até facilita na hora de vocês reverem um conteúdo específico, permitindo que vocês vão direto ao ponto. Então agradeço aqui a atenção de todos. Se tiverem dúvidas, sugestões, observações, deixa lá um comentário. Se gostou, compartilhem, deem aquele like e nos vemos na próxima conversa, pessoal.